Olá você, muito obrigado pela sua audiência. Estamos no ar com mais uma edição do Nossa Unesc, o programa das boas notícias da nossa universidade comunitária. Aqui é o encontro diário com a pesquisa, com a extensão, com todos os serviços que a nossa universidade comunitária presta para todo o Grande Sul de Santa Catarina e para todo o seu público interno e externo, claro, né? Bom, o Nossa Unesc é uma produção da Ecocria, a Escola de Comunicação Criativa da Unesc, com seus cursos de jornalismo, publicidade, propaganda, comunicação digital. Convidamos você a conhecer o jeito Unesc de formar os profissionais do futuro na comunicação. Bem, o programa de hoje, ele vai fazer um 2 em 1 aqui em relação a projetos de extensão e nós já vamos dar um passeio pela nossa formação em nutrição, pelo nosso curso de nutrição, tão eficiente que é, com tão bons resultados, com a formação de profissionais tão qualificados. É uma área que requer toda uma atenção, que nos tempos de hoje tem uma demanda forte, uma demanda importante, e o nosso curso já está aí um bom tempo consolidado, prestando esse serviço de formar profissionais de qualidade, mas também tem os seus cursos de extensão, que vocês sabem que fazem parte da nossa pauta corriqueira aqui no programa, porque os cursos de extensão são, os projetos, melhor, de extensão, são aqueles 2 pés que a universidade coloca na vivência comunitária, que no fim das contas está na nossa essência, na nossa raiz e na natureza da Unesc. Então, nós vamos hoje contar alguns detalhes bem curiosos sobre 2 projetos de extensão que são desempenhados por intermédio do nosso curso de nutrição aqui da Unesc. E eu apresento a nossa convidada em seguida. Antes tem esse recado da Ecocria que você confere agora. Em 1 minuto começa o bate-papo, apresento a nossa entrevistada e vamos em frente com o nosso Unesc. Não saia daí. O pensamento criativo questiona as lógicas e dá vida ao novo. Para um mundo onde a única certeza é a mudança, uma nova geração de profissionais. Chegou a Escola de Comunicação Criativa Unesc. Jornalismo, publicidade e propaganda e comunicação digital. Cursos semipresenciais com disciplinas online. Conquiste suas certificações ao longo do curso e monte seu portfólio. Foco na inovação e nas competências que o mercado precisa. Comunicação 360 graus para formar profissionais de alto nível. Escola de Comunicação Criativa Unesc. Um ponto de vista não precisa ser um ponto fixo. De volta com o Nossa Unesc, o programa das boas notícias da nossa universidade comunitária. Muito obrigado pela sua audiência. Lembro que este programa é apresentado aqui desde os estúdios da Unesc TV para as nossas emissoras parceiras de televisão e rádio aqui no sul de Santa Catarina. Eu tenho a satisfação hoje de receber aqui no programa a professora Fabiane Maciel Fabres. A professora é coordenadora do nosso curso de nutrição e vem ao nosso Unesc falar sobre boas notícias do curso. Tudo bom, professora? Obrigado pela presença aqui. Tudo bem, eu que agradeço de estar aqui hoje com vocês. Em primeiro lugar, como é que está o curso como um todo, né? O momento aí, mercado, desafios, né? É um momento desafiador para todos nós, né? Mas e para a formação em nutrição? Vocês foram, por exemplo, atingidos pela pandemia, o segmento, professora? Sim, com certeza, nosso segmento foi muito atingido, né? A gente também atua na área clínica, né? Na parte de hospitais, clínicas, ambulatórios, até mesmo na área de alimentação coletiva, na parte de restaurantes, cozinhas industriais. Então, sim, teve um impacto bastante forte aí, né? Eu acho que em todos os setores e na nutrição não é diferente, mas graças a Deus, a gente também tem uma boa demanda no curso, né, de alunos, e nosso mercado aí está em expansão, muita vaga de emprego, oferta, então isso é legal para a gente que está formando, né, futuros nutricionistas. Onde é que tem essas vagas? Quem é que está demandando por profissional da nutrição hoje em dia? Então, a gente tem muitas demandas, mas concursos também, então a gente tem a parte de saúde coletiva, onde o nutricionista ele também pode atuar como gestor, né? Então, gestor em frente a programas, tipo alimentação escolar, programas de saúde, alimentação e nutrição, né? Que tem vários, de vigilância nutricional, vigilância sanitária.
né? Então, também tem essa parte que absorve bastante através de concurso público, mas também nessa outra parte de alimentação coletiva, na parte clínica, né, hospitais, na parte de restaurantes, cozinhas industriais, né, todos os estabelecimentos que têm o PAT, que é o Programa de Alimentação do Trabalhador, né, também outros serviços como serviços de aviação, serviços náuticos, né, onde tem essa parte de alimentação coletiva, então é necessário ter, né, um nutricionista. E a gente hoje na região, a gente tem muita demanda ali para coordenação de pedidos mesmo, né, de alunos que se formaram aqui com a gente, vagas de empresas, né, que querem contratar, e muito um segmento que eu percebo também que está bastante crescente, não só na área clínica, né, consultórios, mas de montarem seus próprios empreendimentos, né? Então, eu acho que isso está muito forte, assim, muitos saem, já montam uma loja de produtos naturais, ou vendem marmitas na linha mais fit, na linha mais saudável. Então, essa parte também está muito crescente desse mercado mais saudável, né, no desenvolvimento de produtos, dessa demanda de alimentos que tenham essas características menos processadas, menos ultraprocessadas que as pessoas querem hoje, né? Uma comida mais limpa, uma comida mais orgânica, mais natural. Então, muitos acabam também se desenvolvendo para essa área, né? Então, olha só que interessante, daqui a pouco alguém está nos assistindo aí e pensando, por exemplo, em empreender nesse segmento e gostaria de uma formação técnica para isso. Daqui a pouco a pessoa já tem alguma habilidade ali, né? Sim. Mas gostaria de aprimorar isso pensando futuramente no mercado. O nosso curso de nutrição habilita nesse sentido, isso é importante. Habilita nesse sentido, né? A gente tem toda a parte de técnica dietética, que é algo que só o nutricionista pode exercer. Então, na parte de formular esses alimentos, né, ou esses produtos, a gente consegue, então, através da técnica dietética, agregar, né, esses valores nutricionais e toda essa parte mais saudável ao alimento, fazendo com que ele fique gostoso, né, que é muito importante, mas numa formulação muito melhor, né? Então, a gente consegue criar isso, desenvolver isso, tanto a parte de criação, quanto depois a análise, né, da composição química dele, de macro, micronutrientes, valor calórico da porção, depois ele vai ter que ser rotulado, então tudo isso a gente consegue fazer, a rotulagem, né, do alimento, então tudo isso no curso acaba, né, adquirindo essas habilidades e competências para que isso seja desenvolvido posteriormente. Bacana, bacana. Professora, aproveitando esse embalo das pessoas que estão nos assistindo aí, que perfil a pessoa precisa ter para se enquadrar no curso, né? Se a gente fosse fazer simular um teste nesse sentido aí, né, para a pessoa saber se identifica, né, se teria condições. Que perfil a senhora colocaria, professora? Acho que um perfil bastante comunicativo, um perfil que tenha liderança também, porque muitas vezes vai assumir cargos de gestão, de chefia, né, então ele vai ter que saber lidar com pessoas, vai ter que saber capacitar essas pessoas, né, então acredito que tenha que ter um perfil que goste, né, de lidar com essas questões de público, de ações comunitárias, né, então, e principalmente que goste também bastante da área de bioquímica, de cálculo, porque acha que às vezes nutrição, né, talvez não tenha conhecimento, mas envolve muito, né, essa parte de cálculo, de análise química, então é importante que já goste um pouco, né, dessas disciplinas, dessa área que é um pouco mais cálculo, né, a gente faz cálculo e análise de dietas, prescrição dietética, que tem que calcular toda a ingestão calórica de macro, micronutrientes, fazer toda a parte de avaliação nutricional, né, o diagnóstico nutricional. Então, tem que medir, tem que pesar, tem que fazer bioimpedância, análise de pregas, né, fazer toda uma anamnese muito bem feita para te conseguir prescrever, então, o plano alimentar daquele paciente, né. Muito bom. Então, entenderam? Aí, ó, tudo isso, mas é uma formação extraordinária, ampla, que a Unesc aqui está oferecendo, e nós queremos convidar você também a conhecer o nosso curso de nutrição. Se você tem a tendência, tem o gosto, vem para a Unesc, você não vai se arrepender, não tenho dúvida. Professora, aproveitando, nós temos dois projetos de extensão que o curso de nutrição está oferecendo, oferece, desempenha, realiza, enfim, que eu queria que a senhora detalhasse para nós. Um deles é Culinária Profissional e Segurança Alimentar. Do que se trata esse projeto? Isso, na realidade nós temos mais projetos de extensão no curso, mas esses eu coordeno, esses dois, né? Então eu sou coordenadora desses dois projetos.
O Culinária Profissional e Segurança Alimentar, na realidade, ele já iniciou lá em 2012, então a gente já faz uma caminhada aí, né, ao longo desses anos com esse projeto que eu tenho um carinho enorme, porque de fato ele ressocializa vidas, né, então a gente começou no Presídio Santa Augusta, na época, e que a gente iniciou com um projeto de extensão. O nosso objetivo principal era formar, né, capacitar as reeducandas do presídio para que elas saíssem já com uma profissão, que seria trabalhar na área de alimentação. Né? Então, em restaurantes, lanchonetes, bares, hotéis, enfim, tudo que fosse ligado à área de alimentação, elas saíam já com um certificado em mãos, né? Procuravam um Cine, aqui de Criciúma, que a gente também já tinha essa parceria, e de lá elas eram encaminhadas para o mercado de trabalho. Então, dali para frente, outras instituições tiveram interesse no nosso projeto. Então, depois disso, a gente ainda fez nos CRAS aqui do município, com as merendeiras. Depois a gente passou o projeto lá para Abadeus, onde a gente trabalhou com vários públicos, desde mães, adolescentes, que são jovens do projeto Jovem Aprendiz, né, que eles têm lá na Abadeus. Então, a gente foi montando outros grupos e atendendo outras demandas, mas com o mesmo objetivo. Capacitar, né, essas pessoas a tanto empreender, de repente, no seu bairro, vender um pão, um biscoito, ou trabalharem como manipuladores na área de alimentação e nutrição. E ainda assim, agregar mais qualidade de vida, porque com o projeto a gente também ensina, né, o que seria uma alimentação adequada, saudável, sustentável, aonde a gente traz muito essa questão da nutrição e da sustentabilidade, do não desperdício, do aproveitamento integral do alimento, do uso de alimentos regionais, né? Então isso também hoje nos restaurantes, em qualquer setor, a gente precisa pensar, né, nessa parte, porque a gente não quer que isso vá para o lixo, né? Claro. Não acabe indo para o lixo. Saber descartar, né? Então acho que valorizar o que é da agricultura familiar aqui da região, então inserir isso nas preparações, valorizar o que é nosso. Né? Então, isso tudo eles acabam aprendendo no curso, né? No decorrer do curso. Então, dependendo do público-alvo, a gente vai adaptando. Se é uma formação para merendeiras, a gente vai adaptar mais, né, para aqueles pratos, para aquele cardápio escolar. Se é uma formação para mães, né, de bairro, enfim, a gente vai também ensinar a elas fazerem um pão, um biscoito legal, para também venderem no seu bairro, agregar, né, uma renda extra. Então, depende muito do público-alvo, a gente vai adaptando, mas o objetivo seria praticamente esse, né? E por quais públicos vocês já passaram, assim, para a gente ter uma ideia? Então, a gente já passou por adolescentes, passamos daí por reeducandas no presídio, passamos por mães, né? Mães, senhoras, grupos de mulheres, né? Então, agora a gente formou uma turma no bairro recentemente, foi agora na segunda-feira, que elas ganharam seus certificados, todo o material de apostila, né, que a gente dá na última aula, que foi com um grupo de mães, né, que pertencem a essa comunidade ali do bairro da Juventude. E antes disso, no semestre anterior, nós fizemos direcionado às merendeiras do bairro da Juventude, né, que foi muito bom. Então, elas já estão aplicando o que elas aprenderam nas aulas e já estão inserindo nos cardápios ali para as crianças. Olha só. Né? Então, muito legal, elas gostaram muito, porque a gente, como eu disse, a gente ensina não só preparações saudáveis, mas utilizar o que é nosso, utilizar o que é da região, aproveitar esse alimento de forma integral. Tem uma parte que a gente ensina só a utilização de punks, que são plantas alimentícias não convencionais. Né? Então, tudo que sai do nosso convencional, né? A gente o que, por exemplo, professor? Por exemplo, até mesmo uma folha que tu descarta de uma couve-flor. Uma casca? Ela é uma parte não convencional do alimento. Uma vez, professor, eu comi um bolo de casca de banana. Sim, fica excelente. Tão bom, mas tão bom. Daqui a pouco até aprenderam com vocês aí, porque olha que delícia. Exatamente, a gente fez uma vez também aqui na Unesc mesmo, no laboratório, uma apresentação desse bolo para outros projetos com a casca. Esse bolo de casca de banana. De casca de banana. E todo mundo se surpreendeu. A gente hoje também, dentro das nossas preparações, a gente faz muito a carne de casca de banana, que quem come pensa que é frango. Então a gente consegue fazer escondidinho, coxinha de batata doce. E assim, carne de casca de banana. Então, assim, ela fica desfiadinha, tipo como se fosse um franguinho, assim, tá? Se tu não fala pra pessoa, eu já fiz isso com meus alunos. Olha, tem um escondidinho aqui, vocês querem?
Eles comeram, professora, mas tá muito bom esse escondidinho de frango. Aí depois eu falei, não, é de carne de casca de banana. Eles, não acredito, porque fica maravilhoso. Então, são formas de você preparar e de entrar a parte da técnica dietética, que é onde você consegue transformar uma casca num alimento tão gostoso. Né? Então, isso é o que a gente acaba também desenvolvendo, né, com a questão de formação no curso. Olha só que interessante. A gente vai continuar em seguida o bate-papo com a professora Fabiane para conhecer mais desses projetos de extensão. Tem esse e tem mais um projeto que a gente vai comentar na sequência aqui envolvendo o nosso curso de nutrição aqui da Unesc. Mas agora a gente vai até a redação da Ecocria, aquele momento de informação aqui do nosso Unesc, no qual a gente aciona a Maga Estopassoli, que está trazendo informação sobre a retomada das formaturas presenciais da Unesc. Nós estamos ainda com a pandemia sendo vencida, está sendo vencida, mas nós tivemos há poucos dias a primeira formatura presencial depois de muito tempo. E a Maga traz as informações agora. Diga, Maga. Boas notícias da nossa Unesc. Depois de 18 meses, a Unesc voltou a realizar uma cerimônia de formatura presencial. O evento, que é um momento especial na vida dos acadêmicos, dos familiares e também da universidade e dos professores, foi realizado no dia 6 de novembro e teve transmissão ao vivo pelo canal da Unesc TV no YouTube. O local escolhido, a AM Master Hall, permitiu a realização da formatura com a garantia do distanciamento e o respeito às regras sanitárias. Cada formando levou seus convidados e o uso de máscara foi exigido durante toda a cerimônia. Os 29 acadêmicos dos cursos de farmácia, psicologia e enfermagem puderam vivenciar esse momento mágico e de tantas expectativas até ter em mãos o sonhado canudo. A colação de grau é um momento muito aguardado e simboliza a concretização de todo o caminho da graduação e o encerramento de um ciclo. A pró-reitora acadêmica, Indianara Toretti, que presidiu a celebração, destacou que, abre aspas, mesmo diante de tudo isso, a universidade se ressignificou e colocou toda a sua expertise acadêmica e científica à disposição da sociedade para juntos enfrentarmos as dificuldades e buscar soluções para os complexos problemas que enfrentamos. Fecha aspas. Ela lembrou ainda das muitas mudanças que o período de pandemia de Covid-19 impôs e as vidas perdidas. Nesse período, a pró-reitora lembrou que a Unesc não parou as suas atividades. Legal, legal. Obrigado, viu, Maga? Esse e outros conteúdos você confere lá no unesc.net/agecom, que é o espaço onde os nossos jornalistas aqui da Unesc postam as notícias sobre a rotina da universidade. Continue conosco, a professora Fabiane conosco na volta do intervalo, vai falar mais sobre os projetos de extensão do nosso curso de nutrição aqui da Unesc. Convido você a continuar na audiência. É rapidinho, já voltamos. Se a melhor forma de prever o futuro é criá-lo, a nossa universidade é o ambiente perfeito para isso. A universidade reúne múltiplos olhares, provoca novas experiências e nos prepara para agir em um mundo de rápidas transformações. Viva experiências práticas em projetos reais com metodologia envolvente, currículo dinâmico e formação flexível. A Unesc aproxima o melhor da tecnologia e do conhecimento para oferecer mais que um curso de graduação. Promove uma jornada com diferentes experiências, formando profissionais capazes de produzir impacto altamente positivo em nossas comunidades. Venha com a gente. Graduação Multi-Unesc. Cada dia, uma nova experiência. De volta com o Nossa Unesc, o programa das boas notícias da nossa universidade comunitária. Hoje tenho a satisfação de receber aqui no programa a professora Fabiane Maciel Fabris, que é a nossa coordenadora do curso de nutrição da Unesc. Há pouco começamos a falar do projeto de extensão, professora, Culinária Profissional e Segurança Alimentar. Aí a gente já deu o exemplo aqui do... Eu estou muito interessado nesse escondidinho aí. Né, em que a casca da banana substitui o frango. Isso. E tem uma questão econômica importantíssima. Além do nutricional, né, professora? Tem a questão econômica, né? Então, a gente busca muito isso no nosso projeto, assim, desenvolver preparações que não sejam de alto custo. Perfeito. Então, que consigam ser inseridas também, né, ou nos locais que elas forem atuar,
e até para impactar também no próprio dia a dia dessas pessoas, de elas prepararem para as famílias. Né? Então é uma forma de a gente melhorar a nossa alimentação, porque geralmente essas partes que a gente não costuma comer, né, e que vão parar no lixo, quando a gente vai analisar estudos, são partes que mais contêm fibras, nutrientes, né? Então as próprias plantas, né, não convencionais, né, frutos, frutas, caules, raízes, que às vezes a gente acaba descartando, tem muito mais compostos bioativos, muito mais nutrientes do que aquela parte convencional que geralmente é a que a gente vai comer. Então, olha, né, o desperdício de nutrientes que está indo para o lixo. E é custo também, como você falou, né? E nessa época que a gente está de crise, que os alimentos cada vez mais disparam o preço, né? A gente precisa buscar alternativas que sejam mais viáveis, mais econômicas e que melhorem também a questão de nutrição, né? Não só o fator econômico, mas nutricional. Qual é o exemplo da sálvia aí que a senhora me contou no intervalo? Da sálvia, né? Então, que a gente tem, que é chamado também de peixinho da horta, que dá pra gente fazer empanadinho, a milanesa, e tem o mesmo sabor do peixe. Tá, é uma folha. É uma folha, mas o sabor é de peixe. Então, tu acha que tá comendo peixinho mesmo, né? Um peixe mesmo. Então, fica muito interessante. Tem várias preparações, né? Na realidade, as pessoas conhecem muito das punks, a Ora Pronobis, que é uma das mais conhecidas, mas a gente tem várias, né? A gente tem exemplos de punks aqui na nossa região, porque uma planta alimentícia não convencional, ela também é uma planta nativa, ou uma fruta nativa, que só dá em determinada região, ou que se adaptou muito bem a várias regiões do país, como o inhame, por exemplo, que é uma punk, né? Então, a gente tem aqui na nossa região aquele limão bem laranjinha, Sim. né? Que é uma punk. A gente tem aquela nossa vergamota, que é aquela de casquinha fininha verde, bem cheirosinha, que todo mundo descasca e fica com cheirinho. Também é uma punk, né? Então a gente tem várias, né? Então que dá pra gente explorar, ensinar as pessoas que às vezes a nossa comida tá aqui ao lado. E assim também preservamos melhor a nossa biodiversidade, menos desmatamento, né? E melhoramos a qualidade nutricional da dieta. Então isso tudo é só ganho, né? Não tem dúvida. E o outro projeto de extensão que a gente quer comentar aqui, professora, Ações de Alimentação para a Nutrição Solidária. No que consiste? Isso. Esse projeto, Ações de Alimentação Saudável e Nutrição Solidária, ele é um projeto com um programa de economia solidária da Unesc, o PAES, né? Onde a gente atua de forma direta com as cooperativas, né? Com os feirantes, com a agricultura familiar. Então, a nutrição, através do projeto, os nossos acadêmicos, bolsistas e os voluntários, né, que são extensionistas, fazem desde a parte de rotulagem nutricional dos alimentos que são vendidos, né? Então, a gente dá toda essa assessoria, né, para eles nesse sentido de venderem os alimentos com toda a rotulagem nutricional correta perante a legislação e também melhoria desses produtos, né? A gente também capacita, por exemplo, amanhã, aqui na Unesc, na quarta-feira, dia 10, a gente vai ter uma capacitação com todas as cooperativas da região, vai vir gente de Sara, Forquilinha, vai vir muitas pessoas, muitas agricultoras, para a gente fazer o desenvolvimento de bolachas e biscoitos sem açúcar, que agora existe uma normativa do Programa Nacional de Alimentação Escolar, em que para crianças menores de 2 anos não pode nada ser oferecido ou comprado com açúcar. Então, amanhã, por exemplo, a gente vai ter uma capacitação para formar elas, né, em elaborar esses biscoitos para venda em alimentação escolar. Então, já tem prefeituras interessadas, já ligando, perguntando se já tem preço, porque elas querem muito, né, porque não existe receita. E para isso a gente teve que fazer alguns testes, algum desenvolvimento, até chegar num produto adequado, né? E amanhã, então, a gente vai conseguir fazer essa capacitação. Mas a gente faz desde a parte de boas práticas de higiene, né? Então, como que elas têm que ter a manipulação do alimento, né? Com as boas práticas de higiene até chegar ao consumidor para ter um alimento seguro. Né? Então, a gente dá toda essa capacitação, desde a formulação de novos produtos mais saudáveis, para que elas possam estar inserindo também a venda para a comunidade, né?
Bom, como é que as pessoas têm acesso a essas capacitações, então, que incluem os 2 projetos que apresentamos aqui, né? Como é que vocês levam efetivamente esses projetos ou à comunidade ou aos segmentos? E como é que faz, professor? Geralmente, o da feirinha, né, que é aqui para a Feira de Economia Solidária da Unesp... Vocês são demandados. Isso, a gente já tem as cooperativas que são, né, o nosso público-alvo. E a gente temos o professor Dimas, que também coordena com a gente, né? E então a gente já tem direcionado a essas cooperativas. Então elas nos procuram também, tipo agora recentemente a de Forquilinha nos procurou, que eles querem também serem inseridos, né, nessas capacitações. Então a gente abre, não fica não exclui, né, outras cooperativas da região, não atendemos apenas as que vêm aqui para a Unesc, mas as que tiverem interesse podem nos procurar através da feira, né, porque geralmente as cooperativas eles se conversam, eles são amigos entre si, né, os agricultores, e aí elas sempre vão repassando, ó, tal dia tem, né, capacitação na Unesc, e vão estendendo esses convites, né. E o de culinária, geralmente as entidades nos procuram, porque já tem conhecimento do projeto. Então, por exemplo, o Bairro da Juventude nos procurou, a Abadeus nos procurou, né, sempre vem alguma demanda externa e nos procura aqui na universidade para que a gente possa atender. Por exemplo, no ano que vem, Forquilinha, a Secretaria de Educação já demonstrou interesse no nosso projeto de culinária e gostaria que a gente fizesse capacitação com as merendeiras de lá. Então, a gente já tem planejado para primeiro semestre do ano que vem já levar o nosso projeto de culinária lá para Forquilinha, né? Então, a gente vai atendendo essas demandas dessa maneira, né? Porque o projeto, na verdade, é por edital, são 2 anos. Então, a gente já já sinaliza no projeto qual é a instituição que a gente vai atender. Mas nada impede, por exemplo, de eu falar, né, com o Bairro da Juventude, olha, a gente pode pegar um semestre e atender esse local, sem problema algum, né? A extensão é isso. Verdade, verdade. Muito bom, professor. Olha, parabéns pelos projetos, pelo trabalho que vocês vêm desempenhando, e o espaço está sempre aberto aqui, porque nosso objetivo é trazer boas notícias e a gente só trouxe notícia boa aqui em relação a alimentos, apresentando alternativas, sugestões, dicas importantes, e pensar que tudo isso, gente, está ao alcance da comunidade a partir do conhecimento que é gerado aqui dentro da nossa universidade. E bom saber que os profissionais que saem daqui da nutrição saem com esse tipo de informação, né, com esse tipo de capacitação e multiplicam por aí o que também está nos nossos objetivos. Muito obrigado, viu, professor? Muito obrigada, eu que agradeço e ficamos à disposição. Muito Obrigada. Bom. A professora Fabiane Maciel Fabres veio conversar conosco, coordenadora do nosso curso de nutrição, contou algumas novidades do curso, dos projetos de extensão, falamos de alimentos muito bacanas no programa de hoje. Muito obrigado pela sua audiência, continue conosco e aqui com a nossa Universidade Comunitária. Até a próxima, tchau!